Boa noite. Acontece nesse momento, no Fórum Enoque Reis, na capital, a primeira audiência de instrução do caso Marceline Schumann. Além da socialite, mais 3 réus que também estão presos suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra a estudante de direito Denise de Almeida Silva prestam depoimento na 3ª Vara do Tribunal do Júri. Testemunhas também foram arroladas, entre elas o suposto amante apontado como pivô do triângulo amoroso e que acabou detido logo após ser ouvido pelo juiz. A primeira audiência de instrução do caso, que envolve a socialite amazonense Marceline Schumann, de 36 anos, movimentou o Fórum Enoque Reis em Manaus. A acusada de mandar matar a rival por ciúme de um mesmo amante ficou na carceragem do fórum até ser chamada para depor em juízo na tarde desta sexta-feira. Além de Marceline Schumann, outros 3 réus também foram convocados para o interrogatório perante a justiça. A vítima de tentativa de homicídio, Denise Almeida, foi a primeira a chegar ao fórum, acompanhada do marido e de advogados. A socialite chegou junto com a acusada, que teria fornecido a arma usada no crime. Ela se escondia atrás da guarnição de policiais. Marceline e os outros 3 réus foram colocados juntos na sala de audiência, entre eles o atirador. Outras testemunhas de acusação também foram ouvidas. O empresário, que seria o pivô do triângulo amoroso, deixou o fórum detido por falso testemunho, já que deu uma versão diferente de quando prestou depoimento à Polícia Civil no decorrer das investigações. Em juízo, ele negou ter envolvimento com as 2 mulheres casadas. Marco Soto foi encaminhado para prestar novo depoimento na Delegacia de Homicídios na capital. Marceline nega a participação no crime, alegando que contratou um dos acusados para cobrar uma dívida do empresário no valor de R$40 mil. Mas o promotor de acusação do Ministério Público sustenta a versão de crime passional. É aquilo que nós já tínhamos visto no apuratório feito pela Polícia Civil. E estão apenas confirmando aquilo que nós já conhecíamos, que estava no inquérito policial. Ainda de acordo com ele, Denise Almeida afirma que sofreu assédio do empresário. A própria vítima reconhece que teve alguns encontros com ele, embora ela negue que fosse em função de um relacionamento amoroso, e que vinha sendo assediada por ele. A primeira audiência serviu para o magistrado tomar o direcionamento do processo. O juiz informou que Marceline não apresentou testemunha de defesa. Sim, essa audiência, que é a audiência concentrada, a gente vai levantar todas as provas hoje. Se realmente for constatado que houve uma determinação de homicídio com relação à vítima, aí é tribunal do júri. A tentativa de homicídio contra Denise ocorreu em novembro do ano passado, no estacionamento de uma academia no centro da capital. E toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Uma criança de 5 anos morreu vítima de afogamento na zona norte da capital na tarde de ontem. Ela foi encontrada dentro de um tanque de água no quintal da casa onde morava. A fatalidade teria acontecido na tarde de ontem nesta casa localizada no bairro Cidade Nova, conjunto Vale do Sinai, região norte da capital. Vitória morava nesta casa com a mãe, o padrasto e outros 2 irmãos. Segundo os vizinhos, a garotinha era surda e muda e brincava nesta caixa d'água por volta das 4 horas da tarde de ontem. Foi o irmão de 8 anos de idade que encontrou a menina dentro da caixa, já bastante ensanguentada. No chão, ainda há sinais de sangue da garotinha. Vitória Nogueira Gomes, de apenas 5 anos, ainda chegou a ser atendida neste pronto-socorro, mas não resistiu e morreu no hospital. O caso está sendo investigado pelo 6º DIP. O laudo sobre a causa da morte da menina, se foi mesmo pelo afogamento, só deve sair na próxima semana. A Marinha deve retomar neste sábado as buscas ao policial federal que está desaparecido após naufrágio na noite de ontem no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Outras 7 pessoas que estavam numa lancha da PM foram resgatadas com vida. O acidente é investigado pela Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Israel Ayasser.
A voadeira da Polícia Militar voltava de uma confraternização em São Gabriel da Cachoeira quando naufragou na noite desta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, 8 passageiros estavam na embarcação, incluindo um agente da Polícia Federal, conhecido como Roberval Barbosa Vasconcelos, de 64 anos. Segundo informações da própria Polícia Federal, 7 pessoas já foram resgatadas, incluindo um policial militar conhecido como Yuri. Uma força-tarefa foi montada entre Polícia Civil, Militar, Marinha e Exército em São Gabriel da Cachoeira para tentar localizar o agente federal. Israel Ayasser para o Band Cidade. No segundo dia da operação Carga Pesada realizada pelo Detran Amazonas no bairro Compensa, zona oeste da capital, foram apreendidos esta manhã 9 carros, a maioria com licenciamento em atraso. 17 motocicletas também foram retidas, sendo que a maioria dos condutores não usava capacete e também não portava a Carteira Nacional de Habilitação. Os veículos apreendidos foram encaminhados para o parqueamento do Detran, de onde só serão liberados após regularização. Após denúncia anônima, policiais do DENARC apreenderam nesta sexta-feira 70 quilos de maconha do tipo skunk e oxi no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. 4 mulheres e um homem foram presos, acusados de tráfico. Parte da droga estava no porta-malas de 2 carros e o restante na casa de uma das acusadas. Uma das suspeitas já cumpria pena por tráfico e era monitorada por uma tornozeleira eletrônica. De acordo com a polícia, a droga está avaliada em R$500 milhão. Carauari é o 8º município a decretar situação de emergência devido à cheia dos rios no estado, mas esse número deve aumentar nos próximos dias. Tapauá ainda aguarda reconhecimento e Pauini está em análise documental. Ao todo, 65 mil pessoas são afetadas pela cheia no estado. E a previsão é de mais chuva neste sábado. Vamos conferir os detalhes no mapa. Em Barreirinha, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Maués, o tempo fica instável e também a previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Na capital, o sábado poderá ser chuvoso. As temperaturas variam entre 24 e 27 graus. Agora o esporte. Atletas amazonenses de natação se preparam para a primeira competição do ano da modalidade que acontece neste fim de semana aqui em Manaus. E já de olho também na Copa Amazonas de Natação, marcada para o mês que vem. O atleta Leonardo só quer saber de uma coisa: cair na piscina para mais um treino. Aqui o foco é na primeira competição do circuito Troféu Luciano Oliveira, que acontece nesse fim de semana na Vila Olímpica de Manaus. Expectativa grande, eu venho treinando desde janeiro e essa competição vai servir mais para mim ver como é que eu tô e poder consertar os erros pro brasileiro. De acordo com o treinador do atleta e presidente da Federação de Desportos Aquáticos, a competição contará com a participação de mais de 120 atletas nas categorias infantil, juvenil e júnior. Nós temos aí inscritos cerca de 9 clubes, aproximadamente 120 atletas, né? A competição vai ter um total de 50 provas, divididas em todos os estilos, as provas de 50, provas de 400, prova de 200 metros, enfim, é um programa de provas bem vasto. Leonardo treina desde os 14 anos. No ano passado foi campeão no Norte e Nordeste e ficou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro de Natação. Ele espera conseguir mais um título nesse fim de semana. Participação muito boa, competição muito boa também, nível nacional, difícil. Creio que eu me dei bem nas provas, eu dei meu melhor e esse ano eu vou tentar um 3º, 2º, quem sabe um 1º lugar. A Copa Amazonas de Natação será o próximo grande evento da federação, que acontecerá entre 9 e 11 de abril e contará com atletas do Amazonas e de outros estados. A Copa de 9 a 11 de abril é o campeonato nosso absoluto. O que é o absoluto? Nadadores a partir de 13 anos, nadam com 15, 16, 17, todo mundo junto. Aonde
está incluído um programa do Campeonato Brasileiro. E é uma prova onde serve para que os nadadores amazonenses testem a sua performance e assim participem dos campeonatos brasileiros, que é o objetivo maior dos nadadores. A Delegacia de Homicídios e Sequestros apresentou esta tarde 2 suspeitos de assassinatos na capital. Os crimes ocorreram em setembro do ano passado e em fevereiro deste ano. De acordo com a polícia, Jason de Almeida Antunes, de 33 anos, matou com 2 tiros Ronilson Vieira do Vale, também de 33 anos, em setembro do ano passado. O crime teria ocorrido após a filha da vítima ter sido estuprada por Jason. Inconformado, o pai da adolescente foi até a casa do acusado no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus, onde a discussão terminou em tragédia. Jason vai responder pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma. O fato ocorreu justamente porque o Jason mantinha um relacionamento, chegou a manter um relacionamento de 7 meses com a filha da vítima, né? E o evento fatídico ocorreu justamente por conta de uma discussão. O Ronilson foi tirar conta com o Jason, foi tirar satisfação a respeito desse relacionamento com a filha e tal. Por conta disso tiveram lá um entrevero, entraram em luta corporal. Quando o Ronilson caiu, o Jason sacou de uma arma, efetuou 2 disparos fatais nas costas do Ronilson. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também apresentou nesta tarde Marcos Douglas Paiva de Souza, de 21 anos, acusado de estrangular a namorada com um lençol. O crime aconteceu no dia 26 de fevereiro no conjunto João Paulo, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O suspeito disse à polícia que matou Rayane Pereira Amorim, de 27 anos, por ciúmes. Confessou o crime, narrou com os detalhes como foi que ele executou a vítima. Executou, na verdade, ele estrangulou a vítima com um pedaço de pano, né? Um pano de prato de cozinha, que ele imobilizou a vítima, utilizou o pedaço de tecido para estrangular a vítima até que ela falecesse. Na próxima segunda-feira, estreia a nova novela da Band, 1001 Noites. Sucesso de audiência em vários países, a produção destaca uma trama bem polêmica. Dá só uma olhada. Há 3 meses. Sucesso em vários países, a novela 1001 Noites, uma produção da TMC Filmes, é protagonizada por uma jovem viúva, arquiteta e mãe de um menino de 5 anos, que tem leucemia. Ela precisa de auxílio para custear o tratamento da doença. Sem o apoio do sogro, ela pede ajuda para o chefe, que se compromete a pagar pela cirurgia que pode salvar a vida de seu filho, mas com a condição de que eles passem uma noite juntos. A partir daí, a trama desenrola um longo caminho de amor e ódio entre os personagens, explorando também a capacidade da mulher de decidir sobre sua sexualidade. Sucesso de audiência também em países do leste europeu e Oriente Médio, a novela abre uma grande discussão. Você venderia o seu corpo para salvar a vida do seu filho? Em 2015, a discussão está aberta na Band, a partir de segunda, dia 9, às 8h20 da noite. Uma noite comigo. E aí terá seus 900 mil. Nesta segunda, após o Jornal da Band, estreia a novela que emocionou o mundo. Você, bela página de um velho livro. 1001 Noites. Vale a pena conferir, né? E no próximo domingo, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E o Band Cidade hoje traz uma reportagem que mostra um pouco do retrato da mulher amazonense no mercado de trabalho, destacando as conquistas, mas também os desafios que ainda precisam ser superados. Tenente Adriana está na Polícia Militar há 3 anos e ocupando uma importante função. Ela é subcomandante do grupo Ronda no bairro Maria da Penha, que atende mulheres vítimas da violência doméstica. Só no ano passado, 5.511 mulheres foram vítimas de quem deveria as proteger no estado do Amazonas. Uma triste realidade que a tenente todos os dias precisa administrar junto com a sua vida pessoal. Elas veem em nós algo que falta nelas. Eu não sei bem dizer o que é, né? Quem sou eu para falar isso? Mas elas se sentem muito bem conosco. Inclusive, essa é uma das orientações que eu sempre passo para os policiais, de se arrumarem
de se cuidarem, de conversarem com a vítima, porque a vítima vê o quê? Vê que a policial está ali, poxa, por que ela pode? Por que eu não posso? Por que ela não apanha? Por que eu apanho? Há 4 anos, Andréia Nascimento, mãe de 2 filhas, deixou a carreira de advogada para seguir os passos do pai, a quem tinha verdadeira adoração, o delegado Florindo Nascimento. A firmeza nas ações a levou a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Aquilo que era um sonho se tornou um projeto de vida e hoje uma realidade. É uma profissão que eu amo, que eu desempenho com muita dedicação, até porque eu acho que a gente pode somar a sensibilidade feminina ao poder que a mulher tem de acumular funções. A gente não precisa lutar por igualdade de ser que nem o homem. Nós somos mulheres, temos que preservar a nossa vaidade, temos que preservar o nosso amor próprio. Então, assim, são itens fundamentais para mim, a maquiagem e o batom. Na delegacia fica reservado um tênis, caso haja necessidade de fazer algum procedimento externo da delegacia. Assim como elas, outras milhares de mulheres exercem profissões antes restritas aos homens, conquistas que vieram após violentas lutas. Tudo começou em 1957, quando 130 operárias da indústria têxtil foram trancadas e queimadas vivas nos Estados Unidos após reivindicarem melhores condições de trabalho. Porém, apenas em 1977 é que as Nações Unidas reconheceram essas lutas, essas mortes e instituíram no dia 8 de março, o dia da tragédia, como o Dia da Mulher. De lá para cá, muitas mudanças. Já somos maioria no país. Segundo o IBGE, em alguns estados, há 1 homem para 4 mulheres. Quantidade que faz muita diferença, inclusive no cenário político. Por sermos maioria, quem acaba por decidir quem nos representará somos nós, mulheres. Mas apesar disso, apenas 6% das vagas para cargos políticos ainda são destinados ao sexo feminino. Eu sou a única mulher entre 24 vagas de deputado, então eu acredito que a gente ainda vive um mundo muito deficiente, um país, um estado muito deficiente no que se diz respeito à igualdade de gênero. As conquistas continuam não sendo fáceis. Em 10 anos, o número de mulheres mais jovens, com idade entre 16 e 29 anos, saltou de 56% para quase 60% no mercado de trabalho. Ou seja, estamos buscando emprego mais cedo. Porém, a taxa de atividade e de salário, conforme dados do IBGE, continuam desiguais entre homens e mulheres. A formalização do emprego das mulheres é muito aquém dos homens, de forma que nós temos um grande contingente de mulheres trabalhadoras que não têm a carteira de trabalho assinada. O homem continua ganhando mais que a mulher, mesmo quando eles ocupam o mesmo cargo. Um exemplo da dificuldade em vencer os obstáculos da desigualdade entre homens e mulheres também pode ser visto no Poder Judiciário. Adepta dos bons desafios, a desembargadora Graça Figueiredo é a 2ª mulher a presidir a Corte do Tribunal de Justiça do Estado. Ela tem 35 anos de magistratura, 10 deles como desembargadora. Mas só agora, após se candidatar outras vezes, chegou ao comando. Mas uma vez eu fui presidir um júri, quando eu acabei de ler a sentença, o réu virou para cima e disse que ele vai prender, eu não vou ser preso com ordem de mulher. Eu disse, mas o senhor já está preso, o senhor já está na frente, eu vou recorrer à lei, digo, o senhor já está na frente dela. E ele foi preso e algemado naquela hora, não é? Então vamos à luta, porque as mulheres precisam ocupar mais os seus espaços. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força